Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do PodTrack, que é o seu podcast semanal para a gente poder conversar sobre traqueamento, server-side, ou seja, para você aprender cada vez mais sobre metrificação da tua página, do teu e-commerce e cada vez mais em como deixar menos dinheiro na mesa. Seus hosts, Gabriel Avi, Henrique Reis. E hoje a gente está recebendo uma figura ilustre também do nosso universo de traqueamento de server-side, que é o Celso Sestaro. Eu vou passar a palavra para ele. Ele é um empresário, ele é um dos maiores nomes que a gente tem também no país em atuação com traqueamento, mas obviamente não quero roubar a estrela. Por favor, Celso, se apresente e obrigado. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Henrique, pela oportunidade de estar aqui com vocês, trocando uma ideia sobre esse assunto que é tão importante, né? Dados precisos, traqueamento para fazer toda a diferença ali nas campanhas. Muita gente acaba negligenciando isso, né? Acha que é só uma integração nativa resolve e tal. E a gente sabe que é muito maior do que só uma integração simples. A gente precisa realmente fazer todo esse trabalho. Para quem não me conhece, prazer, Celso Sestaro. Eu trabalho com essa frente de traqueamento desde a época ali da pandemia, onde tudo começou e as APIs de conversão do Meta Ads foram lançadas e sempre produzindo conteúdo, sempre trabalhando nessa frente. Comecei a dar aulas também, tenho alguns infoprodutos nessa frente, atendo também grandes empresas, sempre ajustando toda essa frente de dados precisos para ganhar confiança e conseguir escalar o negócio. A minha empresa é a Data2Growth, a gente atende clientes de vários segmentos, e-commerces, non-commerces, B2B, sempre que precisa, de alguma forma, validar se os dados estão certos ou não. E a maioria das vezes, Gabi, Henrique, vocês sabem muito bem, não tá lá muito certo. Eu não vou nem falar a maioria das vezes, vou falar praticamente todas. Até que cheguem pessoas como você, tá tudo zoneado, na grande 99,9% das vezes. É verdade. E aí, para finalizar, também sou professor pela SPM, Legal, que é uma grande universidade aqui de São Paulo, dando aula de mídia, de performance, mas sempre resgatando o tracking, resgatando a pilar muito de dados, importante. de A4, toda essa frente ETM. E é isso. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Vamos trocar uma ideia aí. Bora. Obrigado Espero você por poder estar aqui, agregar. cara. Você falou que você começou a fazer o traqueamento, metrificação, parte de dados na pandemia. Sim. O que você fazia antes disso? Você já era desse universo de e-commerce, dados, internet? Da onde que veio o Celso? Boa. Eu vim de agências. Eu trabalhei muito em grandes agências, sempre ao lado da equipe de BI. Fazia muito dashboards, fazia muito dessa frente de todo o acompanhamento de dados. E aí eu voltei para essa frente de tracking exatamente porque eu via que nada batia com nada. Tá. Então, nenhuma informação batia com nenhuma informação, e aí eu acabei indo mais para esse critério de engenharia de dados, né? Toda a frente ali de tracking. Antes disso, cara, eu nem sei. Eu sempre fui dessa parte de internet, eu sempre fui voltado para essa pegada, né? De digital como um todo, não o digital de infoprodutores, né, mas o digital mesmo, a operação digital social listening. Trabalhei em frentes ali voltada para essa coleta de dados de mídias sociais. Cara, é sempre dessa veia aí. Sim. Ô, Celso, vamos lá. Todo mundo que me conhece já sabe que eu vou pro lado técnico já rapidinho. E, maravilha. Cara, me fala uma coisa. Por que hoje você usa o SGTM, não usa ferramentas de atribuição, tipo, que nem tem AAA, tem outras ferramentas que já são prontas aí, amplitude e tudo mais. Qual que é o objetivo? A gente sabe que você é um cara, um fã aí do Google Tag Manager, server-side e tal. Queria entender do teu lado, por que você usa isso? Bom, hoje, por conta de política de privacidade, proteção de dados, quando a gente fica refém de um traqueamento só do lado do navegador web, você acaba... Eu comparo isso a uma colcha de retalhos. Você acaba não conseguindo ver, e as ferramentas, pior ainda, não veem a totalidade de uma imagem.
Então, ela vê toda distorcida. Uhum. Quando você passa as informações via server-side, você está trabalhando de acordo com as parametrizações que exigem que você passe dados de confiança. E você não fica refém do navegador. Você consegue, via server-side, ter propriedade daqueles dados. First Party Data é exatamente o conceito por trás dessa questão de fazer a colcha de retalho, conseguir fazer o desenho todo. Se eu falo para as plataformas que esse dado é meu, elas conseguem ver a totalidade, porque eu estou me apropriando. E como é que eu faço isso? Server-side. Tag. Mas aí hoje você usa o Google Tag Manager Server-Side como ferramenta de server-side. Eu uso o GTM, não só o GTM Server-Side, a gente usa muito N8N, Sybase, para poder montar a estrutura de dados. A parte offline, né? Exatamente, para poder fazer o cruzamento do on com offline e gerar a atribuição toda. Não é à toa que eu estou vestindo a camisa aqui da Wacer, a gente tem a parceiro há bastante tempo, e na Wacer a gente consegue ter essa oportunidade de trabalhar com server-side, de confiança, com toda a frente ali de possibilidade da gente poder ter esse tracking preciso. É para isso. Beleza. E quando você fala, por exemplo, a gente já tem uma parceria de longa data, você usa a Wacer, a gente costuma dizer que a gente criou essa solução porque é difícil você achar quem provê esse tipo de solução no mercado. Então, até uma pergunta que eu quero fazer para você. Antes da nossa existência, por assim dizer, você tinha algum outro tipo de parceria até você chegar e entender que a Wacer viria a ser melhor do que talvez essa antiga parceira que você usava? Não estou falando isso para puxar a sardinha para o nosso lado, não é nada disso, mas é simplesmente para dizer que dentro desse mercado acaba sendo escassas opções que você tem de parcerias nesse sentido, né? Então, como que funciona isso? Com certeza. São poucos os players que desenvolvem essa solução. Antes de migrar para a Wacer, de fato, ali, e indicar isso para clientes, alunos, enfim, eu sempre usei muito a Stape. Certo. Era fora do Brasil, eu não tinha uma parceria. Eu não conseguia trocar uma ideia como eu troco ideia com vocês. Era totalmente... frio. Apartado. Uma plataforma ali que você basicamente faz a integração, algo completamente frio. Exatamente. E você chegou a usar o Google Cloud, não? Eu usei Google Cloud um tempo, sim. Algumas vezes, clientes grandes que a gente atende pela consultoria tem essa plataforma Google Cloud e quer fazer todo o setting ali de server-side lá dentro. Isso a gente vê isso, né? Mas assim, eu entendo que uma solução viável, adequada para o mercado é uma server-side como a Wacer, como a Stape, e aí se a gente falar de atendimento, aí eu que vou puxar a sardinha, se me perdoe, mas com toda... porque eu já passei muitas vezes por situações que eu precisei do atendimento. Certo. E, cara, isso a Wacer tem Sim. sem igual e é algo que a gente está falando, Guilherme, eu preciso de você na reunião, consegue entrar? Cara, eu não consigo, mas tem outra pessoa, a pessoa entra, cara, já resolve. Resolve o problema. Então, isso sem igual. Muito obrigado pelo feedback, é isso que a gente foca mesmo do nosso lado. E eu queria também entender mais uma coisa, ô Celso. O que você visualiza aí da profissão de traqueador, né? Se é que você acredita que isso é uma profissão, como é que é? Porque hoje eu acredito que você tem uma receita, uma renda baseada no serviço de traqueamento também, né? Exato. Então eu queria saber a sua visão sobre essa profissão e como que isso impacta no resultado dos clientes que estão contratando esse traqueador, entendeu? Perfeito. De fato, é um mar azul. Já sendo muito direto. O que acontece? A gente vive num mundo digital, muito de tráfego. A gente que eu falo empreendedores que têm os seus negócios, têm os seus e-commerces, eles precisam do tráfego pago para rodar as vendas, de fato. Então, o ponto todo hoje, você consegue automatizar muita coisa. Muita coisa.
O que IA, por exemplo, não substitui? Isso é uma coisa que eu falo no Instagram e que agora até retomar aí a parte do YouTube, vou colocar isso também. Que eu tenho bastante conteúdo lá, mas aí com a parte de serviços eu acabei ficando um pouco menos, mas agora voltando, como a gente conversou antes até aqui do podcast. Mas fato é, o dado preciso não se dá nenhuma automatização que funcione. Eu posso fazer tudo no Cloud Code, posso fazer tudo, mas se eu não tiver para um tracking preciso, se eu não tiver com um tracking preciso, o Cloud ele vai fazer da mesma forma que faria. Às vezes ele entrega o que você dá de comando, né? Então, se você der um comando ruim, ele vai entregar uma coisa ruim. E se der um problema, se a pessoa não conseguir resolver, e aí? Aí vai ter que recorrer a alguém que tenha conhecimento para isso, né? Exatamente. E é nessa oportunidade que eu vejo uma profissão enorme aí, que é o tracking, que é essa visão toda adequada de como os dados precisam ser passados para as plataformas. Tem toda uma documentação do Meta Ads, do Google Ads, que precisam ser feitos e mantidos. Porque esse é o ponto. Não adianta só você fazer, você tem que manter essa estrutura de pé. E aí muda a API do Google para conversão offline, e aí? Se você não souber exatamente como é que está aquilo, cara, é um problema. Sim. E mais uma coisa, como você acha que seria o impacto qual que é a tua visão do impacto do traqueamento para o gestor de tráfego? Porque muitas vezes a gente vê que gestor de tráfego não sabe nem o que é traqueamento, né? E aí o cara, tipo assim, muitas vezes não sabe, quando você mostra, o cara fala, putz, deixei tanto dinheiro na mesa. Exatamente. Queria saber a sua visão de qual que é o impacto real ali para o gestor de tráfego, para o pessoal que é dono de e-commerce, dono de infoproduto e etc. Bom, a gente parte da premissa que o próprio Meta garante pelas documentações que se você passa tudo conforme é necessário, conforme as documentações, ele te garante uma redução ali entre 30% a 40% no custo por lead e custo por aquisição. Nos clientes que a gente atende, quando a gente faz todo esse traqueamento adequado, preciso, a gente consegue ver resultado efetivo ali na hora. Fora a questão do custo de oportunidade, porque não é só a questão da campanha, né? Quando você faz o GA4 contar a verdade e o traqueamento também vai para o Google Analytics, as informações, cara, você consegue rastrear muito bem a jornada. Desde o primeiro momento até ali, aí eu estou falando um pouco de rastreamento com UTMs e tal, até o momento que no online ele comprou, ou ainda a gente expande isso, né, para o tracking offline, e aí a venda real acontece, uma venda consultiva, uma venda efetiva que, cara, acontece no stand, numa loja física, num ponto de vendas, e se você tem um CRM para fazer isso, ou até hoje, né, o WhatsApp, que é uma das principais formas de conversão, né, você tem ali, você consegue montar essa jornada ali no GA4. E, cara, isso te dá uma visão completa de onde está tendo perda na sua esteira inteira. Então, o tracking e o tracker, ele vai ser, e para ser muito valorizado, porque é ele que coloca o resultado de uma campanha de pé, é ele que faz com que o cliente entenda o que está rodando ali no GA4 e nas ferramentas de Analytics. Sim. É ele que faz essa composição inteira para rodar tudo adequadamente. Ainda mais com o Andrômeda, né? Isso é uma contribuição do meu lado aqui. O Andrômeda, cada vez mais eles vão tirando segmentação e a responsabilidade fica em criativo e traqueamento. Muitas vezes o gestor de tráfego, por ser uma posição, algo muito técnico, ele não olha para isso, ele olha para estratégia e criativo. E porque segmentação não tem nem idade e gênero mais para você colocar no meta. É tudo advantage. Tudo advantage. Então, como que o cara se orienta? Só por métricas, né? Por eventos. Exato. O cara foi big in checkout. O Meta expande isso para pessoas que atingiram big in checkout. Aí, assim vai. Então, esse é um ponto muito bom. Até relacionando com a pergunta que você fez, né? De como é que o gestor de tráfego ganha. Cara, a gente vive IA dentro das plataformas de anúncio online. Andrômeda, Gen, Meta, tem a própria Pimax e outras ali no Google. Só que uma IA para entregar
adequadamente, ela vai aprender com o quê? Com dados. Uhum. E com dados, ela pode aprender ou da forma certa, se tiver adequado, ou de uma forma errada, se tiver errado. E aí, quando você passa um dado certo, adequado, o Advantage Plus funciona que é uma beleza. Por quê? Porque ele entende a jornada inteira, entende quais são as pessoas, clusteriza, Sim. divide ali nos grupos, entende Mudar. quem é e vai buscar essas pessoas. Sim. Qual que é o interesse das plataformas de anúncio? Que você só paga impostos, 12,16% Sim. ali? Não! Eles querem que você ganhe dinheiro. Só que para você ganhar dinheiro, você precisa jogar o jogo da plataforma. E como se joga o jogo da plataforma? Tracking preciso. Sim. Não tem outro, não tem mistério. É tracking preciso. E aí, fazendo a função do leigo aqui, que eu acho isso maravilhoso. A gente está entrando numa conversa de extrema qualidade, a gente está falando sobre, para tudo isso acontecer, haver uma necessidade de uma boa rastreabilidade que parte sempre dos eventos. Então, eu gosto sempre de quebrar as coisas para que a gente consiga fazer também o For Dummies aqui e Ótimo. todo mundo fazer parte da conversa. Então, a gente sabe das IAs, a gente sabe que tudo isso hoje, para funcionar, vai precisar, de fato, ter uma rastreabilidade bem feita, um tracking bem feito, até onde eu entendo se precisa ser feito por meio dos eventos e que o gestor de tráfego, por ser algo completamente técnico, muitas vezes não vai prestar atenção nisso. Agora, para esse cara que é o gestor de tráfego, muitas vezes nem sabe o que é um tracking bem feito. Sim. Como que ele descobre isso? Como que ele chega na conclusão de que ele talvez precise de um Celso ou de alguém que vai ajudar a rastrear todos os eventos da forma certa, introduzir um server-side Wacer no cara lá para falar, olha, hoje tudo que você tem são third-party data, você vai ter que passar tudo isso aqui para dado proprietário, para você ser capaz de bater esse dado com o dado da plataforma. Como é que esse cara chega nessa conclusão de que algo de errado não está certo? Boa. Bom, existe todo um trabalho de educação, né? Que precisa ser feito. Para as pessoas saberem, essa informação precisa chegar nelas. E acho que a primeira coisa que a pessoa, mesmo que ela não vá tanto para buscar conteúdo no YouTube, buscar conteúdo na internet, ela vai começar a entender que ali as compras não estão batendo. Ou ela vai começar a entender que o valor da conversão não está batendo se ele é um e-commerce, por exemplo. Ele não está nem chegando. Cara, como é que eu faço para chegar esse valor? É tracking. Como é que eu faço para fazer com que a nota... Porque daí todo mundo vai lá no gerenciador de eventos do Meta e vê que a nota está baixa e é 3 de 10. Pô, eu posso chegar até 10 e o que isso diferencia, né? Pô, uma nota quanto mais alta tiver, melhor para a sua campanha como um todo. E se ela tiver navegador e servidor, server-side, ainda melhor. Então, ela acaba buscando essa informação, né? Eu tenho visto também muito uso das IAs como consulta, for dummies, para exatamente responder essas perguntas. Então, fala, pô, meu Google Ads, ele apareceu um alerta ali que agora eu preciso ajustar o meu compras com o meu carrinho. Antes eu não tinha isso. Aí vai ali numa ChatGPT, num Cloud da vida e vai buscar. Até tem alguns clientes que me viram ali através da consulta de Cloud para essa frente de tracking. Então, me foi referenciado. Então, toda a questão de DO também para isso, Sim. né? Do lado de quem é profissional tracking, profissional de tracking, é bem importante. Mas For Dummies acaba sendo essas dores do dia a dia que vão levar ele a buscar mais informações. E hoje o que tem mais fácil é buscar informação, né? Sim. Você comentou uma coisa que, né, da tua jornada, você foi gestor de growth por muito tempo, né? E ainda tem isso. Eu acho que isso é extremamente importante para você saber qual que é o resultado que você está entregando na ponta final. E, cara, uma visão, né, que eu tenho é o gestor de tráfego, para ter retenção de cliente, ele precisa de quê? Entregar resultado. Isso. E é cobrado em cima do resultado. Exatamente. E se ele tem o track como base e ele não precisa preocupar com isso, para dar resultado de estratégia criativa, ele olha para um lugar só. Então é muito bom para o cara ter o track na plataforma, né, cara? Exatamente. Você ter uma fonte de verdade e que ela realmente te passa essa verdade,
Cara, é fruto de rastreamento preciso das informações. Então, até, né, tem muita gente que fala, o Meta Ads eu nunca consigo acertar em relação ao GA4, nem nada, por conta da atribuição. Epa, peraí. Não é por conta da atribuição que você não consegue confrontar esses dados. Quando a gente usa um GTM no traqueamento, por exemplo, o momento do disparo da informação, ele precisa ser o mesmo. E é lá que você consegue validar que está sendo o mesmo momento de disparo. Uma compra, eu não estou batendo 5 compras no Meta Ads e uma compra no GA4. Você ganha precisão no GTM, né? É isso que você está... GTM Web, Server-Side, aí... Se você deixar refém de plataforma da integração nativa, normalmente você não tem essa precisão que você está falando. Você não consegue acompanhar os disparos certos. Sim. Você fica refém, não sabe se está certo ou não. E aí você não consegue entregar o quê? Resultado. Ué, como assim resultado? Simples. Tudo o que é feito de traqueamento, ele impacta diretamente no custo por aquisição e no custo por lead das plataformas. Sim. E aí... Fora a questão de você conseguir ter uma precisão no GA4 que te permite entender onde que está tendo problema ali na sua página. Cara, isso daí é dinheiro, não é? Sim. É resultado do cliente, não é? E deixa eu te perguntar uma coisa, ô Celso, mais uma coisa. A gente sabe, né, que a gente acompanha até essa parceria há muito tempo, que você tem uns clientes muito grandes ali, Cicatribens, tem alguns clientes bons que eu acho que você pode abrir case, porque tem um case explícito. Eu queria que você me falasse como que foi o resultado desses clientes, os que você puder, para que as pessoas que estão aqui assistindo, tenha uma noção de case validado, de quanto que você aumentou de ruas, de quanto você diminuiu de CPA, de quanto que você entregou a mais de dados, de redução de Note 7 e etc. Boa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente poder, para o pessoal poder entender um pouco mais na prática, assim. Tocar o coração de outros gestores de tráfego que estão aí possivelmente assistindo a gente, que ainda não fizeram a modificação para um traqueamento decente, um server-side, de repente cabe oportunidade para todo mundo aqui. Legal, boa. Cicatribem, como você mesmo mencionou, é um cliente que está na Shopify. A gente fez uma migração dele de checkout para a Shopify também, mas a gente não ficou ali só com o tracking via integração nativa da Shopify. A gente fez tudo via GTM Web, Server-Side. Cara, eles hoje confiam nas informações que estão lá. Quem está à frente, né, o empreendedor que está à frente, Júlio, figuríssima e muito uma pessoa muito boa. Ela fala, cara, graças a Deus eu consegui encontrar alguém que pudesse deixar o GA4 alinhado, adequado, para que eu veja as informações certas sendo ali pontuadas. Então, isso é um case, né? Porque quando você tem os dados certos, você consegue tomar as decisões certas, né? Exato. Onde eu vou investir? Eu tenho a visibilidade do que está certo. Entendi. Exatamente. Um outro case, a gente tem uma plataforma SaaS de IA. Eles fazem via IA muitos softwares voltados para a jornada de compra. É bem interessante. Eu até tenho no YouTube o case que a gente colocou lá. Fez após a implementação. E eles não tinham ideia de quanto erro que eles tinham até a gente mostrar para eles que no momento de compra, que nem era compra, porque eles usam Stripe como checkout, eles tinham 15 conversões acontecendo. Então, aquelas vendas que eles estavam vendo eram sempre 15 vezes maior nas plataformas de mensuração. Entendi. Qual que é o problema disso? A gente faz com que o Meta entenda a coisa errada. E aí, dessa forma, ele é prejudicado com relação ao quê? Qualificação de lead. Depois que a gente fez a implementação, e essa é uma grande conta que estava em uma das grandes big agências em marketing, fortíssima, super posicionada em marketing, e eles não conseguiram acertar essa questão. A gente colocou
em pé a estrutura, fez a implementação, deixou tudo rodando redondo, eles tiveram uma entrega ali no pipeline de qualificação de lead que foi de 175%, ou seja, 2 vezes mais. 2 vezes mais, 175% próximo ali. E eles passaram isso para a gente. Eles viram essa mudança, hoje eles conseguem, com o mesmo valor de investimento em tráfego, ter essa precisão maior em qualificação de leads. E, cara, não foi depois de muito tempo, foi rápido. Em 30 dias eles já tinham, porque tinha tanta bagunça, mas tanta bagunça nos dados, que, cara, é só trazer um pouco mais de clareza nas informações ali para o Meta, que ele começa a corresponder. Sim. Então, esses são cases, a gente atende também um grande grupo de... Não é bet, na verdade. É um grupo lotérica, né? Isso, exatamente. E eles têm, cara, uma melhora... Eu tenho até o case aqui comigo, tá? No site da Data to Growth também. Para quem quiser dar uma olhada, né? data2growth.com.br. E lá a gente mostra o antes e o depois. O quanto que ele teve de redução em custo por aquisição. Sim. A cifra, eu não sou bom de lembrar cifras para essas horas, mas sim, traz muita diferença. Então, qualquer gestor de tráfego que se preze, hoje precisa ser amparado pela qualidade dos dados. E aqui eu trago uma provocação, talvez. É uma pergunta / uma provocação para o nosso mercado, né? Você acabou de falar dentro de um dos cases que você viveu, um dos seus clientes estava dentro de uma big agência, e por mais que essa big agência seja muito boa, se posicione muito bem, talvez não tinha um profissional de traqueamento com tamanha qualidade dentro da staff deles para poder ver que o cliente estava com os dados bagunçados e que as campanhas não estavam tão eficientes quanto poderiam. Então, a minha provocação / pergunta seria, na visão do Celso, na visão do Henrique, que são pessoas que já vivem esse mercado há um bom tempo, por que a gente tem uma escassez dentro de agências que, teoricamente, se a gente for colocar na visão de um gestor de e-commerce, vamos supor, eu tenho um e-commerce, eu contrato uma agência, eu espero que dentro da estrutura dessa agência ela tenha todo o staff necessário para que eu não me preocupe com nada. E que, em tese, os dados que estão sendo passados da agência para mim são dados bons, são dados idôneos, são dados relevantes. Você está contratando a agência, você não precisa se preocupar com isso. Exato. Né? Então, por que a gente tem, até dentro dessa estrutura de mercado, sabendo-se que isso é tão importante, uma escassez de pessoas que sabem o que estão fazendo em traqueamento? Eu tenho uma tese comigo. As agências surgiram de comunicação, da escola de comunicação. Tá. As tecnologias foram evoluindo a tal ponto de o que a gente tem de trabalho de agências hoje não pode mais ser somente dessa vertente de comunicação. Só que o que acontece? Quando a gente vai para o lado de tracking, cara, a gente está falando de MarTech, a gente está falando de código, a gente está falando de JavaScript, muitas vezes, que tem que ter o seu conhecimento. E aí, onde nas agências que vieram de comunicação existe esse alicerce de programação, codificação? São algumas agências que têm isso. Não são todas, a maioria, a maior parte é de comunicação. Entrega ainda conteúdo, entrega ainda criativo, gestão de tráfego, mas amparado, né? Só entregando ali um limitado escopo voltado para... Por exemplo, vou subir uma campanha para trazer resultado. Eu sei dessa parte de dados. É só integrar ali com o Shopify. Não preciso de mais nada do que isso. Só que aí vai e bagunça toda a estrutura. Uhum. Daí também tem toda a questão das IAs que acabam fazendo esse trabalho do profissional ser mais automatizado, e aí todo mundo está de olho em o que fazer, né? O que eu vejo das agências, elas precisam se renovar para essa frente de precisão de dados.
Ah, mas existem agências que têm ali o seu departamento para desenvolver, ou melhor, né, para ser de desenvolvimento. Sabe onde é aplicado isso, Gabi? Para uma ferramenta de CRO. Para uma ferramenta de algo que vai entregar valor para o cliente. Uhum. Acaba sendo muito negligenciada essa parte dentro das agências. Entendi. É muito raro. E é muito detalhe no tracking que precisa ser passado, configurado. Então tem uma certa arrevelia em relação a isso. É o que eu sinto no mercado. Não sei como é que você sente isso, Henrique. Gostaria de saber o seu ponto de vista disso, cara. Eu me atentei a isso em 2022, né? Com um cliente que tinha um alto volume de vendas de iOS. E eu olhei para o lado, Gabriel sabe me dizer que você tem um relacionamento muito grande com a agência. Que eu olhei para o lado, olhei para o outro, a única agência que eu via que fazia Web Analytics chamava-se Raccoon. Uhum. Era a única. Raccoon. É, a única que tinha esse serviço de Web Analytics em 2022. Sim. Porque foram 2 caras que saíram do Google e vieram pro Brasil e os caras tinham um conhecimento acima da média. E aí, quando eu vi isso, olhei pros conteúdos brasileiros, não tinha nada, eu fui atrás do blog do Simão Arrava. Uhum. E fui aprender o que era o Web Analytics. Hoje, eu, Henrique, como empresário e tudo mais, só consegui construir o que eu construí com o Web Analytics. Por quê? Porque era algo que, para mim, aquilo é o coração da performance. Perfeito. Eu acho que é o que você que você imagina que isso também. Porque se você entrega o dado correto pro meta, ele vai ter mais dados e mais dados corretos, ele vai otimizar melhor, você vai entregar mais resultado pro teu cliente, você vai ter mais retenção de cliente como performance e assim vai. Né? Então, tipo assim, na minha opinião, essa questão de Web Analytics, ela, que é o nome que se dá a esse tipo de serviço, ela é extremamente importante para todas as agências e, cara, mesmo que não tenha, e na minha opinião, tinha que terceirizar, entendeu? Aqui? Foi vislumbrando essas oportunidades que eu acabei formando a consultoria de engenharia de dados, tracking, para atender essas demandas. De a agência. gente atende muitas agências Sim, hoje que nos procuram para resolver toda essa questão de dados. sim. Sabe? E porque eles não querem ter isso dentro, e a gente tem oportunidades, tem pacotes ali que a gente faz de horas, a gente dilui da melhor forma, para que ele também não tenha problema ao repassar essa informação. Sim. Vamos partir de um princípio aqui. Quando a gente, em agência, está fazendo uma proposta para um cliente, relatório, ele é sempre colocado como entregável essencial e não é cobrado por isso, né? Sim. Deveria. Por que deveria? Porque para fazer o relatório, não é questão de fazer o relatório PPT para entregar o que foi de CTR no mês. Cara, é preparar a estrutura de dados para que ele possa, na estratégia, entender como é que está receita, que está chegando por qual canal, campanha, criativo. É então, que assim, aqui eu abro uma vertente até meio caótica da gente conversar, mas que eu gosto muito de trazer, que é a situação do que muitas vezes as agências, por não terem o conhecimento do traqueamento, passaram a vender para o mercado que a tal da quebra é aceitável. Exato. Entendeu? Exatamente. Então ela chega para o cliente, mas o meu GA tá com 60% de quebra. Não, mas isso é padrão de mercado. Cara, você tá deixando 60% de dinheiro na mesa aqui, cara. Não tem como isso ser normal. Outro cliente, Vtex. A gente, também numa grande agência, eles estavam com disparidade do iOS, como o Henrique falou, eles estavam ali por volta de 60% em relação ao GA. Cara, não é aceitável, não dá. A gente fez o trabalho, a gente conseguiu reduzir isso para 5%. Aí sim é aceitável. Isso. Vamos lá, entendeu? Não dá pra isso aí tá na documentação do GA, do Pois SLA do é. GA. O GA ele tem essa na documentação falando que o que não é 360, ele pode ter uma discrepância, até porque é uma ferramenta gratuita. Então, o que é assim, na minha visão, né, sobre isso, eu visualizo 5% o valor totalmente adequado, um Note 7 ali abaixo de 5% totalmente adequado, que o Note 7 ele pode ter vários motivos, e também quando a gente olha para Meta e Google, a gente tem que olhar para Connect Rate, né, Connect Rate, e Connect Rate ele vai desde a abertura da página até o traqueamento via server-side. Porque a abertura da página tem que ser rápida, mas também as tags têm que disparar de forma rápida e precisa. Como que você dispara ela de forma rápida e precisa? Sem bloqueio de navegador,
Sem depender também do device do usuário. Isso, com o traqueamento via server-side. Exato. Então, assim, para mim, eu olho o que eu estava comentando ali com relação a Raccoon. Você vê que a Raccoon foi uma venda de uma empresa que foi talvez a maior agência do Brasil, né? Mesmo sem fazer tanto barulho, as pessoas nem conheciam muito, é só mais os clientes enterprise. Mas você não vê uma reclamação da Raccoon no momento que eles estavam ativos. Nós, enquanto a gente operava como agência, não tinha reclamação, não tinha churn, praticamente. Por quê? Web Analytics, traqueamento bem feito. Quando as pessoas se atentarem para isso, eles vão parar de ter reclamação de resultado, pô. Mas aqui a gente aprende uma coisa também extremamente relevante, que é para as agências continuarem negligenciando e terceirizando o trabalho para a gente. Por favor. Quem quiser não ter isso internamente... Onde tem problema, tem oportunidade, né? Exatamente. Se der problema, a gente tem cliente. É isso aí. Entendi. Mas você mencionou uma coisa muito boa. Connect Rate. Tem muita gente que faz confusão e fala que eu não vou nem fazer o traqueamento via GTM porque vai deixar o site pesado. Cara, isso daí o oposto. O ponto todo você pode até perder um pouco, não muito, de fato. Mas, desde que bem feito. Eu já peguei cada container que é do GTM, né? Que tudo, até uma tag de meta ads que já tem ali por padrão, ele fazendo código HTML. Num código declarado ali. Cara, isso pesa. Calma lá, tem que saber, tem que ponderar. Boas práticas, entendeu? Né? Boas práticas, exatamente. Então, todas essas boas práticas aí, aplicadas, não trazem um connect rate tão ruim assim. Então, muito pelo contrário, aí você pode até perder um percentual ali no connect rate, mas você ganha onde? No custo por lead. Um dos cases que a gente viu recentemente ali de um parceiro, que ele tinha 78% de connect rate, fez o traqueamento server-side e subiu para 92%. Então você pensa, o cara ganhou 14% de visitas sendo traqueadas. 14% a mais de informação sendo enviado para o Meta e para o Google Ads. E isso lá na ponta final impacta em quê? Taxa de conversão subindo. Exato. Você tem mais dados, as campanhas trabalhando de forma mais eficiente, o dinheiro que o cara está investindo em todas as campanhas, de fato, sendo validados e entregando aquilo que deveria se entregar para que a taxa de conversão aumente, né? Agora também eu vou fazer um pouco de advogado do diabo, né? Vamos pensar. É óbvio que o tracking somente ele não salva, por exemplo, produto ruim e não deixa de fazer com que as campanhas precisam estar bem configuradas com bons criativos. É óbvio que é o composto inteiro, mas é muito mais fácil a gente ver esse outro contexto composto de criativo, produto bom, infoproduto bom, validado e tudo mais, só que sem a parte dos dados precisos, sem a parte do tracking ali. Cara, é o todo, né, que vai fazer o ponteiro girar, é o que vai fazer o indicador ali melhorar. E Só que que talvez... acaba negligenciando a parte do tracking por exatamente ser muito detalhado, né? Você ter que ser muito detalhado ali para você conseguir. E que eu acho que às vezes as pessoas não têm nem o conhecimento disso, né? Que eu acho que aí a gente volta mais pro começo da conversa, que é justamente faltar o conhecimento de que o tracking ele precisa ser bem estabelecido, bem desenvolvido e bem realizado. Então, se a gente está falando aqui sobre um gestor de tráfego normal, um gestor de e-commerce normal, que muitas vezes terceiriza isso para uma agência, a agência não tem um traqueador bom dentro do time dela. Então, a gente está falando que toda a estrutura e staff dela não vai saber que o problema está no traqueamento. Aí vai olhar o quê? Grade de produto, se o XML está funcionando, se a logística está legal, se o mix de preço está valendo, se está com promoção ou não está, se a campanha está segmentada, enfim, ela vai olhar todas as coisas que são muito normais para um gestor de tráfego, mas não para um tech de dados que o traqueamento está errado. E cada vez mais no mercado que eu vejo é que Apple e Google estão deixando mais rigorosa a privacidade. E cada vez mais está indo a bancarrota, né? Tá dando mais problema. E aí, as pessoas estão começando a descobrir o traqueamento na base da dor e não na base do amor. O cara, ao invés de
de prevenir, ele remedia. Exato. Quem previne, sai na frente, pô. Que nem a Raccoon, foi vendido por R$1 bilhão. Que outra agência no Brasil que foi vendida a esse preço? Nenhuma. Por quê? Tinha como base de trabalho Web Analytics. Perfeito. Então, assim, isso é uma provocação para as agências e até para gestores de tráfego. Cara, quer ter mais cliente, quer entregar uma operação saudável, não ficar entrando em call, tomando pancada o tempo todo? Não é? Faz traqueamento bem feito que vai diminuir demais esses problemas que você tem, né? E outra, conforme você vai evoluindo nessa visão de tracking, precisão de dados, você acaba sendo parceiro do seu cliente, cara. Em vez de você tomar porrada, você vai ajudar ele a tomar a decisão certa, a fazer com que o negócio dele vá para o rumo certo. E não estou falando só de campanha, tira daqui, coloca ali. Sim, claro. Cara, não, estou falando de, assim, olha, pelo tudo que a gente está vendo aqui, organizando essas informações na sua página de vendas, porque a pessoa não rola até determinado scroll da página, cara, você consegue ter maior chance de venda, conversão. Vamos tentar? Cara, você vai com ele num outro nível de conversa. Sim. Uma coisa que eu falo... Só que aí é que tá. Precisa estar preciso. Sim. Porque senão você vai com informação tosca e ele vai te dar... Vai dar ruim, Uma coisa que eu te falo que foi um dos propósitos que a gente criou a Wacer, né? Você tá falando assim, a gente tem que ser parceiro do cliente, o cliente não tem que ficar dando porrada, isso a gente aprendeu na prática. Assim, a Wacer, a gente fez esse produto porque realmente a gente acredita nele. A gente acredita que é a solução dos problemas dos e-commerce, de infoproduto e de agência. Boa. Essa parte de traqueamento. E acreditando nisso, cara, a gente consegue naturalmente estimular o empreendedorismo, né? Porque quanto mais... Se a gente entrega resultado na ponta final pro dono do e-commerce, ele consegue pagar todos os colaboradores dele ali dentro. Perfeito. E crescer a operação dele. Você vai ser um parceiro de negócio com ele. Ele crescendo, ele vai te indicar. Ele vai colocar mais comida na mesa de várias famílias. E você está fazendo um bem social muito grande, estimulando esse empreendedorismo. A gente, como Wacer, a gente criou isso porque realmente era algo... eu entendo a tua questão de educação, que é extremamente importante. Por quê? Para que as pessoas tenham mais resultado e não fique uma quebradeira gigante, porque a gente sabe aí que o varejo é muito margem pequena, né? E os juros do Brasil é 15%, cara. Isso aí, botando imposto em ferramenta de ads, a gente com o Wacer, com os traqueamentos server-side, tenta minimizar esses impactos que estão sendo gerados pelo nosso cenário socioeconômico, né? Só pegando essa fatia do imposto da Meta e das... principalmente de Meta, né? Se por um lado está cobrando tanto imposto, se a gente não tem um server-side, não tem uma estrutura para passar esses dados que vão significar mais resultado, redução em custo por aquisição e custo por lead, cara, essa conta não fecha. Sim. Essa conta não fecha. E tem muita gente que acaba desistindo do tráfego por conta disso. Porque a gente vê, meu Deus, de conteúdo, de gente falando, eu não acredito mais em tráfego. Cara, eu só conheço 2 tipos de tráfego, o orgânico e o pago. Se você já eliminar o pago, só vai viver do orgânico. Você tem que ter um gogó bem bom, né? E uma máquina de conteúdo, que vai custar mais caro muitas vezes que o tráfego. É claro. Pô. Mas não tem como. Para dar atração para o orgânico, precisa do pago também. Sim. Qualquer outro tipo de tráfego que existe. Senão demora demais. Não tem como. Imprime panfleto e sai deixando na garagem dos outros. Evento. Aí você não metrifica, né? Exatamente. Você vai viver de evento. A gente se encontrou no evento essa semana e tal. Pô, é legal, é bom, dá pra fazer network, gera negócio e tal, show. Claro, mas, pô, o que mais tem é tráfego pago, né? Que precisa tracionar tudo. Então, eu pelo menos agradeço muito ao Wacer por ser esse server-side que nos possibilita ter essa precisão dos dados. E aí tava pensando como a gente estava conversando, eu tava pensando conforme a gente estava conversando aqui, e a gente falou uma coisa que talvez muita gente não tenha entendido. A gente fala assim, né? Eu preciso de mais dados de qualidade numa conversão. O que seria essa informação de qualidade em uma conversão? Muita gente não sabe. E é legal a gente abordar isso e ensinar o que é isso.
muita gente acha, e eu vejo muitos empreendedores, donos de agência que eu comunico todo o tempo, falando que é conversão no Google Ads, basta ele contar ali, né? Uma conversão, uma venda. Tá lá, bateu. Chegou o valor? Chegou. Não precisa de mais nada do que isso. Muito pelo contrário. Cada conversão, quando você está configurando, eu já lancei a pergunta e já estou respondendo também, né? Mas depois eu queria saber de vocês. Mas cada conversão, ela precisa ter uma série de parâmetros, uma série de informações. Quem comprou? É muito mais preciso para as plataformas receberem nome, e-mail, telefone de quem comprou do que comprou. E aí muita gente acha que é só isso. Então essa qualidade nos dados, só deixando claro, é exatamente isso que precisa ser passado. De quem comprou. E assim, é tão chato o negócio de ser meticuloso, ser detalhista, que não adianta eu colocar o nome do Henrique com H maiúsculo. Aquilo lá vai bugar, ele não vai passar, ele atrapalha. Por quê? Na documentação está escrito Ele está solicitando para ficar minúsculo. Minúsculo. Então não adianta se você passar maiúsculo. E o telefone, então... Porque aí eu vou só entrar aqui para que as pessoas entendam o porquê. Porque... Você pensa bem, o mundo inteiro mandando as informações maiúsculas e o Facebook tendo que deixar minúsculo todos. O nível do tamanho do processamento que eles iam ter que fazer para poder enfileirar tudo isso. Então ele aceita já na forma que ele quer. É o que você vem de encontro com o que você falou. O Meta e o Google e outras ferramentas de anúncio, eles querem te dar dinheiro. Mas também eles exigem de que você faça a sua parte. É o princípio do me ajuda a te ajudar. Exatamente. Não, e pelo menos a gente está falando aqui sobre duas plataformas grandes que têm as suas devidas documentações, que parte do princípio de que quem está executando o trabalho leu. Né? Então ele já, teoricamente, deveria fazer o negócio direito. Eu sempre costumo falar, aquele que ensinou tráfego e formou gestores de tráfego, nem precisamos falar quem é, ele sempre fala... Leia a documentação. Quem leu? A maior parte não lê. Quem leu? Ainda mais hoje em dia com as IAs. É só colocar no Cloud lá que ele vai... Hoje você pede. Antigamente era mais difícil, né? Hoje você pede lá e ele te entrega. Sim. Mas eu tava... E voltando ao que você tava falando de entregar os dados... Cara, o ITP da Apple e o Google Privacy Sandbox, ele barra os dados. O dado até chega, mas não chega as informações. Aí você tem custom data e user data, né? O que é o custom data? Dados de produto. Conforme a documentação, você passa ID, nome do produto, quantidade e tudo mais. E user data, você tem e-mail, nome, telefone, etc. Quando os dois dados chegam na plataforma, dá um match. O Henrique olhou a camiseta X. Perfeito. E aí ele consegue ficar inteligente. E aí para os gestores de e-commerce ainda tem um agravante maior. O ID do produto ele tem que ser o mesmo em toda a jornada, principalmente se você for para o Google Ads, porque senão ele vai ficar impactado. E ainda tem que bater com o merchan e com o gerenciador de comércio, senão não dá o match. Exatamente. Então um trabalho... É da onde eu venho. É isso. Eu tinha, como programática, eu tinha muita dificuldade em muitos dos parceiros que, por exemplo, para eu poder fazer a recomendação correta do produto, eu precisava receber o catálogo. Eu importava o catálogo, com base no catálogo a gente tinha que implementar as tags e a tag tem que ser a mesma, com o mesmo ID do catálogo na jornada toda. Eu cansava de observar e-commerces que no data layer era um dado e no catálogo outro. Cara, como é que eu vou recomendar? Sua camiseta... P, M, G, tanto faz. Ela é o ID 1. Aí, no catálogo, na implementação, no data layer, o ID é 1. Só que no catálogo é X. Desculpa, eu não tenho como recomendar essa camiseta porque eu nunca vou entender que uma coisa é outra. Exatamente. A gente pega muitos casos e tem que usar muita codificação para fazer esses matches acontecerem. Hoje em dia, é bom que você... você tem ali o cloud que ajuda a fazer um JavaScript e tudo mais, isso é bom. Mas e se você não sabe que esses... É que o problema é auditar, né, cara? Ainda auditar.
muitas vezes a IA vai te trazer alguma coisa com um problema, que se você não tiver um mínimo de discernimento ali, você vai subir errado e nem vai saber corrigir. Vocês viram aquele meme que distribuiu na internet sobre a IA, que foi assim, tinha um cara que pintou a cerca 2 inteiras e uma pela metade. E ele colocou ali pra IA pra continuar. Como é que a IA continuou? 2 inteiras e uma metade. Ué, não era assim que tava? Aí vai do uso do cara. Eu acho que a IA, na minha opinião, ela vai resolver muito pra muita gente. Com a gente você consegue ensinar e tudo mais. Mas você tem que também entregar pra ela um conhecimento, cara. Se ela não tiver contexto, ela não vai conseguir entregar, não vai conseguir resolver teu problema, né? Ela resolve, se você der contexto. Trabalho, tipo, muito braçal, ela resolve, pô. Claro. Isso aí é coisa que hoje em dia pra mim não faz sentido. Tem que ficar fazendo trabalho braçal, escrevendo código na mão, mas não. Joga lá, ele vai fazer um JavaScript mais sofisticado. Mesmo dentro de ES5, você não vai ficar usando lá if, else, switch case. Ela vai te entregar uma função muito mais... a estrutura toda, né? Mais tranquila. Só que também você tem que ter um conhecimento, uma leitura das documentações, entender, né? Na prática, tomar umas pancadas, que aí você só vai tomar atendendo o cliente, etc., para poder saber na prática como que funciona o traqueamento. E aí você sofisticar ela. Exatamente. E aí é o beabá, né? Você precisa saber o que pedir para IA, para validar conforme esse beabá. Se eu passo para ela que 2 cercas inteiras e uma metade, ela vai respeitar. Se eu passar, não, isso daqui está errado. Essa outra metade se complementa assim. Só que isso é o quê? É conhecimento. É conhecimento que, você tem ali em documentações? Até tem, mas é a porrada que vai no aprender. dia a dia que faz você aprender. Você vai fazer um erro para aprender a fazer certo, né? Que a gente já passou de porrada que não tem documentação, cara. Pelo amor de Deus, não tem, cara. Porque eles não... Acho que eles esquecem de atualizar. Eles mudam ali, não sei o que acontece, mas acho que eles não usam aí a favor deles e buga tudo, cara. Mas aí entra na questão de oportunidade, porque é onde você entra vendendo muitas vezes a tua consultoria, a tua experiência, criando a sua sessão de e-learnings, onde você fala, olha, isso aqui não está na documentação, se atenta a isso. Então, você acaba criando uma vertente até de muitas vezes oportunidade. E aí, pensando para a gente ir para um caminho de encerramento, uma das coisas que eu gostaria muito de entender e que primeiro, parabenizar pelo trabalho de educação, porque eu acho que é uma dificuldade gigantesca que a gente enfrenta, né? Então, a gente olha para uma situação a qual você muitas vezes tem que quebrar a cabeça, como a gente está falando aqui, para conseguir identificar o que é ou não é documentação, discernir todo um conhecimento, dissolver isso dentro de você para conseguir criar uma narrativa onde pessoas que muitas vezes são leigas vão criar a sua jornada de conhecimento com você. Aonde que o Celso busca conhecimento? E como que você faz esse processo de dissolver todo esse conhecimento e criar a sua base de raciocínio para passar isso adiante? Boa. Muito de referências fora do Brasil. Isso, cara, Simon Ahava é o papa do tracking, vamos dizer assim, né? O cara que... Começou antes de Putz, tá louco. Tem muitas boas referências aqui no Brasil também, a gente não pode deixar de citar em todo o tempo. O pessoal do Métricas Boss tem muito conteúdo legal, tal. Mas como eu faço? Eu tenho comigo uma ferramenta de suporte chamada Notion. Cara, essa ferramenta, eu coloco tudo nela, de todos os pontos que eu vou aprendendo, documentando de cliente, de vivência, do que está certo, do que está errado, onde que tem os problemas e onde que a gente venceu e como. Isso que eu vivo na consultoria, eu trago para os conteúdos. E aí, nesses conteúdos, eu falo sobre as N dificuldades e formas de vencer. Então, assim, é um composto de tudo. É um composto do que está sendo falado junto com o que eu vivencio e é isso que eu trago para o dia a dia ali dos conteúdos, respondendo a sua pergunta. Excelente. E você enxerga algum desafio nesse nosso mercado de traqueamento de agora para frente? A gente já sabe que hoje
O desafio, na verdade, é uma grande oportunidade. Então, a gente sabe que boa parte dos e-commerces não fazem isso bem feito, o que torna para a gente uma grande oportunidade e um oceano azul para a gente poder atuar. Como que você vê isso nos próximos anos? Você acha que todos os e-commerces, de repente, os gestores vão começar a olhar para isso muito mais pela dor, porque a gente tem um advento muito grande de privacidade? Ou como que você vê o futuro desse nosso mercado ou dessa profissão que seria o traqueador? Eu vejo com bons olhos aí, de início, né? Porque tem realmente uma necessidade de todas as frentes de negócio. A gente está focando muito no e-commerce, mas todos os negócios precisam de dados precisos. É claro que eu não vou ser hipócrita aqui, a gente falar que, de repente, a gente acha que a IA vai substituir essa profissão, tá? Vai fazer tudo de uma hora para outra. Tem muita gente que acha isso. Mas o ponto todo aí é o que eu sempre costumo dizer. Não adianta só você fazer a estrutura e achar que ela está lá para sempre. O profissional de tracking sempre vai ter espaço porque ele vai ficar com critério, entendendo se aquilo se está mantendo ou não de pé. Então, assim, não tem por que ficar com receio de a IA substituir, porque, precisa do beabá que muitas vezes, como a gente falou, não se tem em documentação. E 2, uma hora vai dar pau. E nessa hora que dá pau, você precisa saber. Porque a IA vai continuar fazendo 2 cercas e uma pela metade. Excelente. E como resolver a outra metade que está totalmente relacionada com o seu faturamento. E que muitas vezes, se você não tomar cuidado, o seu Google Ads vai para o saco de uma hora para outra, simplesmente porque as conversões offline, as quais nem sequer mencionaram, tudo bem, mencionaram meio em cima da hora, era em junho ali, que iria mudar a API inteira, cara, aquilo lá parou de funcionar e aquilo lá não está mais computando, você continua investindo e aquilo não está trazendo mais os retornos de conversão para você, a ferramenta começa a ficar menos inteligente, gradualmente, aquilo se representa no bolso do seu cliente perda, e aí você vai para a IA e fala, o que está acontecendo? E como é que ela vai responder? Ela nem sabe onde buscar isso. Ela não sabe qual que é a fatia do portão ali da cerca que está vazia. Ela não tem conhecimento daquilo, ela não tem contexto. Excelente. Então, assim, é importante ter conhecimento muito em tracking, da cabeçada, da paulada e aprender com quem já deu algumas pauladas e por isso me coloco aqui nessa responsabilidade também de intensificar agora com a parte de conteúdo também essa frente. Tem muita coisa ali no YouTube, a gente tem cerca de 27 mil inscritos ali no canal, tem muita audiência já, tem conteúdos bacanas ali e agora também a gente sempre se preocupa em trazer esses conteúdos cada vez mais para poder ser salvo nessas situações. Excelente. Alguma coisa a mais que você gostaria? Nada, acho que foi muito rica a nossa conversa e, assim, obrigado, Celso, de novo. Eu que agradeço por vir aqui, por toda a parceria com a gente. Conta sempre com a gente aí para melhorar o mercado de track brasileiro. Tamo junto, esse é o propósito, é essa a razão pelo qual a gente trabalha. E é muito bom estar aqui, agradeço mais uma vez, Gabi, Henrique, pela oportunidade. E conta com a gente, que vocês precisarem, quem quiser, me siga no Instagram, vou até compartilhar meus... Sim. Posso? Por favor, claro, por favor. Com certeza. É @Celso_Sestaro no Instagram, YouTube Celso Sestaro. E tem muitos infoprodutos ali, tem de introdução ao traqueamento, tem de até voltado para e-commerces. E quem ficou interessado em saber também como fazer no negócio, ele não quer ser o perito, mas sabe que a IA não vai rolar para fazer com que ele tenha resultado, é dono de negócio, que não quer colocar a mão na massa, a gente desenvolve também isso pela Data 2 Growth. Data 2 Growth, que é governança de dados para escala de negócios. Manda e-mail ali para contato@Data2Growth, para celso.sestaro@Data2Growth, que a gente
entre em contato, responde, vai ser um prazer poder ajudar esse mercado. Obrigado. Excelente. Bom, então, obrigado, Henrique, mais uma vez, por me acompanhar aqui para a gente poder falar mais e trazer enriquecimento por meio de um excelente convidado. Obrigado. Todas as redes que você falou a gente vai deixar na descrição do vídeo, então não se preocupe. Caso vocês não tenham pego, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo tudo bonitinho. Dos infoprodutos, se vocês assistiram, 10% de desconto. Brincadeira. Ué, mas... Já Tá fazendo canetão, fazendo põe um aqui, cupom, ó, tá vambora. vendo? Ó, cupom do Celso. Para isso quem aí. quiser pedir aqui, deixa nos comentários do vídeo, interage um pouco com a gente também. Se tiver curiosidades, comentem. Mas, mais uma vez, agradecer vocês dois pelo grande conteúdo que a gente trocou aqui. Agradecer vocês que ficaram até o final e dizer que essa é a ideia, a gente poder sempre trazer conteúdo de qualidade para vocês entenderem mais que existe um outro universo de traqueamento, de server-side, que muitas vezes é negligenciado e a gente está falando sobre dinheiro que fica na mesa e que não se tem conhecimento sobre isso. Então é isso que a gente quer te ajudar, trazer mais clareza para de repente você colocar mais dinheiro no bolso. Conta com a gente e é isso aí. Obrigado. Obrigado. Valeu.